Saudações, está no ar mais um 45 minutos à Sporting, o programa onde o Nuno Castro Trincão, o Juvenal Carvalho e também o Paulo Ferreira do Amaral discutem comigo, Rui Matos Pereira, a atualidade leonina esta semana marcada, ou mais concretamente nas últimas horas, por essa vitória do Sporting no terreno do Rosenborg por 2-0, que o deixa em boa posição para garantir o apuramento para as rondas a eliminar da Liga Europa. Meus senhores, saudações. Comecemos por aí, precisamente por esse Rosenborg Sporting. Paulo Ferreira do Amaral, peço-te uma primeira opinião ao triunfo leonino. Boa noite, Rui Matos Pereira, boa noite aos meus colegas sportinguistas de painel, o Nuno de Castro Trincão e o Juvenal Carvalho, boa noite também a todo o auditório da Rádio Estádio, especialmente aqueles que seguem fervorosamente estes 45 minutos à Sporting. Ora, nós acabámos de assistir a um jogo entre o Rosenborg e o Sporting. Eu tinha vaticinado quando lançámos este grupo aqui nestes microfones da Rádio Estádio que este ia ser um jogo difícil porque as condições atmosféricas em Trondheim assim o justificariam nesta altura do ano. Realmente as condições atmosféricas, enfim, deram-me razão, estavam cerca de menos 4 graus, aparentemente, enquanto o jogo decorria. A questão que foi boa foi que realmente o vento não soprava muito forte, o que permitiu também aos jogadores aguentar um pouco mais esta temperatura. O Silas teve algumas ideias que surpreenderam muita gente, colocou 3 centrais de início, com 2 laterais muito avançados, Doumbia e Eduardo Henrique, no miolo do meio-campo, depois apoiados por Bruno Fernandes mais à frente, lançando depois Vieto e Bolasie. Realmente foi algo surpreendente, mas não seria tão surpreendente assim, considerando que a análise do jogo do Rosenborg em Alvalade assim o vaticinava, porque de facto o Rosenborg tentou logo na primeira parte canalizar bastante jogo pelas faixas laterais. Na primeira parte realmente não teve grandes hipóteses porque o Sporting esteve bem. Globalmente bem, enfim, num erro ou outro que sobretudo denotam alguma juventude, que teve a ver com algumas faltas absolutamente escusadas nas zonas laterais, enquanto o Rosenborg tinha a sua toada mais ofensiva. E pronto, e depois tentando forçar um bocadinho o erro, tendo muita posse, tentando forçar um bocadinho o erro por parte do Rosenborg. O primeiro golo nasce de facto de um bom cruzamento depois de uma bola parada de Luís Neto e uma cabeçada imparável de Sebastián Coates, que mostrou que está aí para as curvas. E depois o segundo golo resulta de um erro da defensiva de Rosenborg, superiormente aproveitado por Bruno Fernandes, que numa finta de corpo tira o adversário do caminho da bola e desfere um remate de pé esquerdo indefensável, que ainda bate na bota, mas desconfio que mesmo sem bater na bota o guarda-redes adversário não conseguiria lá chegar. Nuno, agora... Sim, continua, sendo assim. Desculpa, na primeira parte há ainda um penalti claríssimo que o árbitro perdoou à equipa do Rosenborg. Pronto, na segunda parte o Sporting, enfim, tentou gerir. O Rosenborg partiu com tudo, meteu a carne toda no assador, como se costuma dizer, colocando avançados mais fortes e mais altos à frente, esperando-se talvez um chuveirinho. O Sporting não permitiu muito isso porque as bolas pingadas para a área não foram muito evidentes, mas o Sporting aí na segunda parte claudicou um pouco, viam-se, sobretudo lá está aquela história do último passe não funcionar muito bem, não entrou quando devia entrar. Ainda assim houve meia ocasião de golo em que Vieto atira uma bola que bate na cara do guarda-redes e que podia ter sido um golo, mais uma vez, de um erro da defensiva de Rosenborg. Pronto, foi uma boa vitória, uma exibição na segunda parte não muito conseguida, mas pronto, porque não tivemos tanto a posse como Silas tanto gosta. Mas também foi bom vendo entrar Pedro Mendes, Rafael Camacho, o Rodrigo Fernandes. É sempre bom ver entrar jogadores da formação do Sporting, jovens ainda, quando a equipa está a jogar lá fora. E é isto, basicamente. Agora, Nuno Trincão, podia ter então a tua primeira opinião sobre este triunfo
do Sporting na Noruega. Muito boa noite aos meus amigos Rui Matos Pereira, Juvenal Carvalho e Paulo Ferreira do Amaral. Um abraço a todo o auditório do Rádio Estádio, que continua a crescer, é uma certeza que eu tenho e as informações vão todas nesse sentido. Em relação aos sportinguistas, gostava de lhes dar um forte abraço, pois estamos no programa 45 minutos a Sporting. Este jogo do Sporting com o Rosenborg, há aqui uma declaração de interesses logo, que se cruza com o que eu vou dizer a seguir. O Sporting é de facto uma equipa muito, muito superior ao Rosenborg, em qualquer circunstância que o Sporting esteja. Em relação ao 11 que o Silas apresentou, tem a ver com o facto, na minha opinião, de Silas não poder perder de forma alguma ou empatar este jogo em relação ao que tem passado a nível interno das competições que o Sporting tem claudicado sucessivamente. Portanto, era um jogo que Silas teria que ganhar a todo o custo. Daí, incluindo o guarda-redes Renan, o Sporting ter jogado com 8 jogadores de características defensivas. Restaram o Vieto, o Bolazzi e o Bruno Fernandes. Portanto, o escalonamento da equipa não me surpreende por este facto. Eu, se fosse treinador do Sporting, e acho que aí o Silas foi muito inteligente, este jogo era um jogo que tinha que se ganhar. E os jogos, como dizia o Mourinho, começam-se a ganhar cá atrás. Portanto, o Sporting não correu qualquer tipo de risco, resolveu o jogo na primeira parte, uma temperatura desadequada para nós portugueses, como o Paulo Ferreira do Amaral disse bem. É um jogo sem qualquer tipo de história, devido ao facto de Rosenborg, ser uma equipa muitas vezes abaixo do Sporting. Portanto, é um jogo que fica marcado para mim mais do que o jogo da Liga Europa, é um jogo que vem na sucessão dos desaires do Sporting e, portanto, o Sporting tinha que ganhar este jogo a todo custo, não tinha toda hipótese. Em relação à noite europeia e ao grupo do Sporting, correu tudo bem, menos a vitória do Laço, não é? Agora estamos 9-7-7, sendo que os nossos adversários vão defrontar uma vez o Rosenborg, e nós vamos jogar com os dois adversários que estão com possibilidade de ser apurados. Portanto, está tudo em aberto. Se o Lask tivesse perdido com o PSV, o Sporting estaria apurado neste momento, teria de um Porto em 2 jogos, não acredito que não fizesse. Portanto, a Liga Europa está completamente em aberto. O jogo de hoje é um jogo sem história, como disse, portanto é um jogo em que o Sporting faz uma exibição muito segura na primeira parte, resolve o jogo e depois gera, e ainda se notam alguns tiques defensivos do Sporting em termos de pressão, que são 2 ou 3 domínios de defesas do Sporting na segunda parte, que rechaçaram a bola para a frente e que deram algumas situações mais perigosas, entre aspas, ao Rosenborg, visto que o Rosenborg não consegue sequer criar perigo a uma equipa como o Sporting. Portanto, espero que esta vitória sirva para estabilizar o clube, que o Sporting precisa de vitórias, não precisa de jogar bem neste momento, e vamos ver depois o que é que acontece agora com o Belenenses em casa. Juvenal, e agora pedia-te então uma primeira opinião sobre este triunfo leonino. Boa noite, Rui, boa noite aos meus consórcios e amigos Ferreira do Amaral e Nuno Trincão, boa noite a todos os sportinguistas. Hoje estamos de parabéns. Foi uma vitória contra um adversário que na teoria era mais fraco que nós, mas isto, a teoria é uma coisa, a prática é outra, e o que é certo é que o Sporting, com uma primeira parte bem conseguida, conseguiu almejar aquilo que era o nosso objetivo, que era ganhar os 3 pontos e mantermos, neste caso, na luta pelo apuramento. O primeiro golo é um golo, digamos, de certa forma atípico no futebol, porque são os 2 centrais, apesar de ter sido após a marcação de um canto, em que Luís Neto, de forma soberba, e qual jogador que ocupasse outras posições no terreno, fez um cruzamento certeiro para Coates, que finalizou bem e na baliza correta, crescimento, porque Coates é um jogador que o Sporting quer, que o Sporting tem como um central, que tem formado uma dupla com o Jeremy Mathieu muito interessante, e depois o segundo gol em que apareceu também um Bruno Fernandes, a ser o Bruno Fernandes que nos acostumou, aproveitando uma falha defensiva do Rosenborg. Os noruegueses são evidentemente mais fracos do ponto de vista defensivo, principalmente na zona central do terreno, do que aquilo que são em termos ofensivos. Tem lá alguns jogadores fisicamente possantes, com alguma pouca técnica sim, mas são jogadores mais fortes no ataque. O Rosenborg coletivamente vale mais pela parte ofensiva do que defensiva, sendo de qualquer das formas limitado. Esta vitória foi importante, ficamos com 9 pontos, os nossos rivais, tudo apontava para
que o Sporting e o PSV Eindhoven dominassem a seu belo prazer este grupo. A grande verdade é que a surpresa, e que surpresa, é o Lask Linz. Eu estive a ver as estatísticas do jogo Lask Linz PSV Eindhoven e o Lask Linz quase que dizimou o PSV Eindhoven. Portanto, o Sporting neste momento tem 9 pontos, os adversários diretos têm 7 e o Sporting tem uma oportunidade de ouro de fechar as contas do grupo, ganhando em casa ao PSV Eindhoven, porque em Eindhoven penso que o Sporting, não tendo feito uma exibição brilhante, não o fez. A grande verdade e a objetiva verdade é que fiquei com um sabor amargo, porque achei que o Sporting na Holanda poderia ter feito mais, o resultado poderia ter sido melhor. Portanto, de qualquer forma, estamos à frente neste grupo. Candeia que vai à frente ao Lia 2 vezes, temos o PSV no próximo dia 28, e penso que o Sporting tem fortes probabilidades de seguir em frente na Liga Europa, que depois da eliminação da Taça de Portugal e da quase eliminação da Taça da Liga, resta-nos um campeonato onde não temos estado bem, é mais que evidente. Portanto, a Liga Europa que seja o farol para uma época que não seja de todo negativa, porque o Sporting na Europa tem que se afirmar, e na Liga Europa, que não é a competição mais importante, mas que tem adversários em que o Sporting pode almejar ir adiante nesta competição. Portanto, acredito que o Sporting com o PSV Eindhoven sela o apuramento, não só acredito, como desejo, e é importante para o Sporting Clube de Portugal esse apuramento no dia 28 ante os holandeses do PSV. Pedia-vos agora então que salientassem aqueles que vocês consideraram os pontos positivos deste encontro, e é conhecido as alterações táticas que Silas efetuou relativamente a esse desaire em Tondela, e portanto pedia-vos uma opinião. Há uma coisa que tenham retido mais, que tenham gostado mais? Paulo? Eu acho que esta alteração tática que foi evidente na equipa e que Silas impôs é provavelmente menos o resultado de uma estratégia a utilizar ao longo de toda a época, claro, mas é sobretudo fruto de uma análise que Silas fez muito inteligentemente e muito cuidada da forma como o Rosenborg joga. Esta foi, digamos, uma estrutura da equipa que foi encomendada para este jogo. Como disse o Nuno Castro Trincão e bem, o Silas não podia correr nenhum risco e tinha que ganhar este jogo, e por isso colocou, enfim, jogadores experientes lá atrás no centro da defesa e também no meio campo, colocando Eduardo Henrique ao lado de Doumbia. Ele assim, embora enfim, por vezes tenha alguns problemas de posicionamento quando Eduardo Henrique está ali ao lado, sente por outro lado um pouco mais de apoio e às vezes até arrisca um bocadinho mais. Mas nem fez um mau jogo, Paulo, o Doumbia. Não fez. Para mim foi se calhar o melhor jogo que ele fez esta época. Concordo. Ele sente-se mais apoiado quando tem Eduardo Henrique ao lado, de facto quase que arrisca mais, mas tem ali às vezes algumas deficiências de posicionamento. De qualquer forma, mesmo com a ausência de Jérémy Mathieu, os defesas centrais estiveram genericamente bem. Há ali um problema ainda não resolvido, que é o espaço que existe entre os laterais e o defesa central. Isso ainda não está resolvido. Há ali uma falta de comunicação. Nuno, os problemas de comunicação do Sporting não são só na sua estrutura, também são na sua equipa. Esta outra questão que iremos falar é claro. A comunicação. Houve uma mudança, mas na estrutura da comunicação leonina, mas para já ainda vamos restringir-nos ainda ao encontro. Podes continuar, eu confesso que a única alteração que eu creio que poderia ali fazer sentido é realmente, em vez de Bolasie, eventualmente colocar o Rafael Camacho de início, porque o Bolasie, embora tenha algumas características de ir mais à bola perdida e dar mais luta e mais peso, eventualmente não conseguiria aproveitar tão bem os erros que seriam de esperar, tal como o Juvenal Carvalho disse, os erros que seriam de esperar da defensiva do Rosenborg. Pronto, de qualquer forma há estas alterações táticas que aconteceram, o que eu penso que Silas vai continuar a fazer, e quanto a mim bem, porque voltando àquela história, como ele dizia numa conferência de imprensa há muito pouco tempo, as derrotas aqui no Sporting pesam muito. E, portanto, eu penso que ele tem que fazer uma estratégia jogo a jogo. Ele não pode pensar ainda em estruturar uma equipa de modo a ter uma gestão de época. Ele ainda não pode fazer isso. Ele ainda está na pré-época para todos os efeitos. Por isso ele tem que estruturar uma equipa jogo a jogo. A equipa que vai jogar em Alvalade contra o Belenenses
SAD será completamente diferente desta e será estruturada de certeza a pensar no Belenenses. Juvenal, queres então agora tu, o Nuno, pode ser o Nuno. O que o Paulo disse é o que eu penso completamente. O Silas não tem uma estratégia para competições nem para pôr o Sporting a praticar bom futebol. O Silas tem uma estratégia jogo a jogo. Hoje jogar com o Rosenborg para a Liga Europa ou com o Rio Ave ou com o Marítimo para ele era igual, porque o facto de que está em cima da mesa é, sob pretexto nenhum, pode perder um jogo. E isto cria constrangimentos a um treinador, não é? Porque o treinador não pode sequer pôr o seu modelo de jogo em prática, mas tem que pôr um modelo de jogo que lhe dê todas as garantias. A inclusão do Eduardo Henrique não é mais do que isso. O Sporting que joga com 5 defesas e depois com um trinco puro como o de um Biá, ao meter o Eduardo Henrique, que é um jogador que o Silas já por mais de uma vez diz que é um jogador que lhe dá garantias e que ele sabe que lhe vai render, explica tudo aquilo que eu penso. Portanto, o Silas não tem qualquer tipo... O Silas tem que ser inteligente e tem que dizer assim, como é que eu ganho o próximo jogo? Seja para que competição for. Uma derrota no Sporting é desgraça, cai o Carmo e a Trindade. Portanto, ele não tem qualquer tipo de hipótese. Ele este ano, infelizmente, vai ter que ser assim até ao fim. É jogo a jogo, e se joga com 3 centrais, com 5 defesas, com 6 defesas, ele é que tem que saber se é o sistema e os jogadores e as peças que lhe dão mais garantia. Mas, não pode ter... Por agora passando a Juvenal, mas depois não há forma de, como é que é dizer, de marcar golos. De criar rotinas, principalmente. É difícil. Juvenal, que até estás com algum ruído também no teu, tens de ter cuidado com o teu microfone, mas Esta questão do 3-5-2, Silas já contra o Las Clinz, aí com menor sucesso do que hoje, na primeira parte utilizou, o Sporting contra o Las Clinz esteve particularmente mal, hoje o 3-5-2 foi mais e melhor, foi mais objetivo, o Sporting mesmo com este 3-5-2, hoje jogou com 2 pilares da defesa ausentes, porque Jeremy Mathieu e mesmo a Cunha seriam determinantes neste esquema tático, Ristovski também, apesar de hoje o Valentin Rosier não ter tido dos piores jogos. Valentin Rosier alertava-me um amigo com quem eu estava a falar há pouco, que me dizia, atenção, Valentin Rosier vem de uma paragem de 7 meses, vem de um campeonato que não tem um grande índice competitivo para baixo, e ele jogava no Dijon, o Dijon que estava a lutar para não descer. Portanto, Valentin Rosier é um miúdo, Idrissa Doumbia hoje também esteve melhor, também tem 20 anos, isto vai paulatinamente ganhando aquela filosofia de jogo. Concordo que Silas, neste momento, até devido a cada derrota no Sporting ter um peso transcendental em que nos incomoda a todos, em que andamos numa guerra fratricida, Silas tem que ganhar, o Sporting tem que ganhar para pelo menos serenar. Objetivamente, Silas hoje estudou bem o adversário. O Rosenborg não é um adversário poderoso, mas a grande verdade é que Silas hoje, como disse bem o Nuno Trincão, não quis correr riscos, armou uma teia de um estilo de jogo muito bem definida para ganhar o Rosenborg, conseguiu, e há um dado que já foi falado aqui para vocês, que é o Sporting na segunda parte, onde esteve menos bem, conseguiu para nós uma coisa muito importante, utilizar 3 miúdos da nossa formação, todos eles, o Rafael Camacho, o Pedro Mendes, o Rodrigo Fernandes. Portanto, quer dizer que Silas tem atenção àquilo que é feito de baixo para cima, tem atenção à formação, e devagar e a cada passo o Sporting de Silas tem que começar a ganhar outro elan, para que nós, sportinguistas, confiemos mais no grupo, estejamos mais unidos. É transcendental no domingo ante o Belenenses Estado conseguirmos os 3 pontos, depois vai voltar a parar. Eu não sei se isso é bom ou mau para o Sporting, infelizmente as paragens têm-nos trazido grandes dissabores. Foi evidente aquela paragem que regressámos em Alverca e depois acabámos por ser eliminado, e o nosso próximo jogo pós-Belenenses é o jogo decisivo ante o PSV Eindhoven. Portanto, quero acreditar que o Sporting agora vai encarrilar e que com 3-5-2, com 4-3-3, com 4-4-2, Silas irá definir para cada jogo em função do adversário que jogar. Estou crente que o Sporting de Silas vai melhorar, e mesmo que não melhore objetivamente em função do seu nível de jogo e do seu caudal de jogo, pelo menos melhora os resultados, porque os resultados são muito importantes para o Sporting do futuro. Algum destaque individual, principalmente dos jogadores que entraram na equipa relativamente ao encontro em Tondela?
Ou foi mais uma questão de atitude? Eu acho contexto? que o destaque vai em primeiro lugar para Renan Ribeiro, que faz ali 2 defesas seguidas no mesmo lance, que continuam a colocar a equipa, enfim, com índices de confiança elevados. Isso é muito importante. Um bom guarda-redes que está lá, mesmo quando não tem muito trabalho, é muito importante. Eu destacaria em primeiro lugar o Coates, e o Coates não fez a melhor exibição do mundo, nem já devia fazer melhores exibições, mas todos nós conhecemos o inferno que tem passado Coates ao longo destes últimos tempos. O ter feito uma exibição segura como fez, sem deslumbrar, mas uma exibição segura, e ter coroado essa exibição com um golo de uma execução muitíssimo boa, realmente é algo que nós temos que ter em atenção. E Lori faz um jogo muito razoável, cometeu ali 2 erros no início por escorregar, é preciso dizer isso também, o terreno estava muito escorregadio, há ali 3 ou 4 escorregadelas que são decisivas, uma a defender, que é o caso de Lori, uma a atacar, que foi o caso de Bruno Fernandes, que teria causado muito perigo. É um destaque também evidente, e Lori, Rosier já foi destacado pelo João Carvalho, que fez um jogo razoável, o Dumbiá pelo Nuno Trincão, que também faz um jogo bastante bom, o Vieto mais apagado, o Bolasie também, o Bruno Fernandes, uns furinhos acima do mau período que nós temos vindo a acompanhar com ele, o Borga não esteve mal, esteve benzinho também, e o próprio Luís Neto, ao fazer aquele centro a Rafael Camacho, ou a Gonçalo Plata, ou até à Rafinha, um centro da direita para o centro da área, que realmente é um centro de avançado, não é um centro não é muito central. Bom central, não é muito bom central. Mas é um bom centro e pronto, para o sítio certo, aquilo foi milimétrico de régua e esquadro, não é? E o Coates faz um movimento, se repararem... Qual ponta de lança? Um movimento de ataque à bola, extraordinário à ponta de lança, e marca um golo que foi muito bom, um golo muito bom. Agora passamos, ou recuamos um pouco no tempo, a esse jogo em Tondela. Meu Deus. Estava a correr tão bem. Estava a correr tão bem, mas temos de voltar aí. Foi o jogo que se disputou antes deste e aquele que sucedeu imediatamente à nossa edição anterior. E acaba por ser, uma vez que entramos agora novamente na Liga, antes dela ser interrompida para mais uma pausa, para os 2 últimos jogos da fase de apuramento para o Euro 2020, dizíamos nós, é o jogo que antecede então a recepção ao Belenenses SAD, a antiga equipa de Silas, mas acabou por ser, ao constituir a primeira rota de Silas para o campeonato. E este não era um jogo que o Sporting pudesse perder nesta altura. Não, de facto não. Não, a questão aqui é que esta derrota em Tondela deixou de facto muitas marcas, porque o Sporting aproximou a metade debaixo da classificação, propriamente do Famalicão, onde continuamos a 6 pontos. Pronto, essa é a questão principal da derrota. Agora, a derrota do Sporting, para mim, em Tondela, tem muito a ver com a instabilidade que se vive no clube. Isto, quer se queira, quer não, passa para o treinador, passa para os jogadores. E o Silas, eu quando disse há bocado que o Silas está a jogar jogo a jogo, é porque o Sporting, este ano, infelizmente para nós, para além de tudo o resto que está à volta do Sporting, continua em pré-época. Isto é, a sucessão de treinadores, a entrada e saída de jogadores, a perca de jogadores preponderantes, faz com que o Sporting esteja em pré-temporada, quer dizer, não há ali um fio de jogo, não há jogadores a sobressair, deixa muitas marcas. E depois, em Tondela é um exemplo nítido de que o Sporting não tem qualquer tipo de estabilidade, nem de equilíbrio em termos quer do plantel, quer da comunicação do treinador para dentro do campo. Portanto, o Sporting, este ano, e o Silas, eu acho que inteligentemente, o Silas é um bom treinador, cada vez que o Sporting está em imagem, é quase impossível virar o jogo. E o exemplo do jogo de hoje vem nesse seguimento. O Silas sabe que não pode sofrer um gol. E sabe que o gol, se não sofrer, devido à qualidade que tem na frente, estará mais perto de vencer os jogos. Portanto, a pré-época do Sporting este ano, eu acho que se vai arrastar, porque cada derrota, como disseram o Juvenal e o Paulo, tem um peso brutal. E a instabilidade diretiva que se vive é notória. E uma derrota
é motivo para tudo e mais alguma coisa. Portanto, este é o ponto de situação do Sporting, e quem gosta do Sporting tem que perceber que é neste ponto que nós estamos. Nós não podemos exigir grandes exibições, nem grandes remontadas nos resultados. Temos que jogar seguro, muito seguro cá atrás, e depois temos 4, 5 jogadores com muita qualidade e esperar que eles façam um golo. E só quando houver uma estabilidade, 3, 4, 5, 6 vitórias que o Sporting faça, é que nós vamos conseguir, de facto, estabilizar. Até aí eu acho que vai ser muito difícil. Nós precisamos de uma vitória, precisamos de 4 ou 5 ou 6 seguidas. E enquanto isso não acontecer no Sporting, e que não acontece este ano, vamos viver uma pré-temporada eterna parece que a equipa está a ajustar-se e a estudar sistemas táticos. Eu acho que não é isso. A equipa está sim a tentar não se desequilibrar e ganhar os jogos. Esta é a minha opinião em relação ao que se passa neste momento do Sporting, e acho que o Silas tem sido inteligente e percebeu isso mais rapidamente que outros treinadores. Agora, Paulo. Sabes que isto, o interessante deste jogo de Tondela foi que foi o jogo para a Liga, desde que Silas entrou, onde eu vi um fio de jogo realmente. De facto, a equipa, sobretudo na primeira parte, de trás para a frente, sobretudo nas transições ofensivas, sem serem transições rápidas, estava a funcionar bem. A que não é estranho, e já falámos aqui sobre isso, a presença de Eduardo Henrique junto de Doumbia. Claro. E isso de facto permitiu ao Sporting ter um rio de jogo razoável, sem se fazer uma grande exibição na primeira parte. E na segunda parte, de facto, enfim, o jogo foi correndo bem. O que é que faltou ali? Eu acho que faltaram duas coisas ali em Tondela. A primeira coisa foi o último passe, que hoje também se viu. Falta o último passe, a definição do último passe, o passe para a finalização. Esse passe realmente não está a acontecer devidamente. E eu penso que é natural, até porque o treinador, tal como disse o Nuno Trincão e bem, está muito mais preocupado neste momento em criar, de facto, solidez defensiva e no meio-campo, e está a privilegiar no treino esses esquemas. E isso tem-se visto. A segunda coisa que faltou, vou dizer que faltou um base Dost. Claro. Porque o Luís Filipe, de facto, não é base Dost. E se nós tivéssemos um base Dost, nós estávamos a ganhar provavelmente por 2-0 na primeira parte ao Tondela. Repare, o Tondela faz uma única jogada de perigo na segunda parte, e essa única jogada de perigo nasce de uma bola parada lateral, a tal pecha do Sporting, em que, de facto, por desconcentração, e eu concordo com o treinador disse que não era falta de treino, não era falta de capacidade do jogador. Foi uma desconcentração. Desconcentramos na pior altura. De facto, aquilo, depois de ter visto o Benfica jogar em Tondela, o Sporting jogou melhor em Tondela do que o Benfica. E não merecíamos perder, Paulo. Claro, o Tondela jogou pior com o Sporting do que jogou com o Benfica, aliás, e o Benfica ganha e nós perdemos. Claro. O Porto faz uma exibição paupérrima no Estádio do Dragão perante o último classificado, o Aves, e ganha 1-0. Nós fazemos uma exibição razoável, das melhores que temos feito durante a Liga, e perdemos 1-0. Quer dizer, é isto que realmente nos faz pensar que ao Sporting acontece tudo. Claro. Até acontece, por exemplo, vender numa altura crucial um avançado como o Bastos, que neste momento, se lá estivesse, provavelmente estávamos... Que é neste momento o suplente de dois jogadores portugueses promissores, o Gonçalo Paciência e o André Silva. Nós podíamos ter tido um dos dois durante esta pré-época, que estavam os dois praticamente oferecidos ao Sporting, e que não quis. Mas enfim, pronto, tudo bem. Eu sobre o jogo, vocês já disseram tudo, ou quase tudo. A grande verdade é que realmente ao Sporting também acontece tudo. É verdade. Eu vi no Canal 11 uma entrevista ao Bruno Wilson, que também é da nossa formação, neto de uma grande figura do futebol português, exatamente. O Sr. Mário Wilson, que também foi jogador do Sporting e que depois acabaria por ter uma carreira no Benfica, um grande senhor do futebol, esteja onde estiver, descanse em paz, porque deixou muito gratas recordações ao futebol português, o Sr. Mário Wilson. Em relação ao neto, ao Bruno, que passou pelo Sporting, eu vi uma entrevista dele ao Canal 11, onde o Pedro Sousa lhe perguntou se a jogada era estudada, e ele, com a humildade que é característica aos Wilson, disse não foi estudada sequer. Eu apareci ao segundo poste, e quem costuma bater estes livros naquele lado não é sequer o Pepela que marcou, e eu apareci ao segundo poste e marquei golo. Quer dizer, ao Sporting acontece na realidade tudo. Portanto, aquilo nem foi estruturado,
a verdade é que a defesa do Sporting claudicou, como claudica muito nas bolas paradas, acabámos por perder 1-0 em Tondela num jogo, como disseste, e bem, Paulo, o Sporting foi melhor que o Benfica e o Tondela foi inferior no jogo com o Sporting àquele que jogou contra o Benfica. A verdade objetiva é que o nosso rival conseguiu 3 pontos e nós saímos de lá com 0, num jogo em que também, não tendo sido muito bons, não fomos, falhámos muito, não tivemos convincentes, mas a grande verdade é esta, não temos sorte nenhuma. E eu acho que se o Sporting neste momento fosse um anão num circo, não crescia. O Sporting tem tido uma infelicidade extrema, é uma coisa que a lei de Murphy no Sporting explica seguramente. A lei de Murphy funciona perfeitamente. Nature is a bitch, no caso. Verdade, mas verdade. Eu disse isto porque foi o jogo do Sporting até agora em que eu mais praguejei. Eu não vou repetir as pragas que proferi aqui aos microfones da Rádio Estádio. Está descansado, Rui. Mas já pensei nelas todas. Mas praguejaste durante o encontro ou depois do golo, ou principalmente depois do golo do Bruno Wilson? Ambos os dois. Comecei ambos os dois. Portanto, eu praguejei durante o encontro porque acho que é inadmissível falharmos passes finais de ruptura como falhamos. De jogadores que são, toda a gente diz, e são unanimemente, muito bons a fazer esse tipo de passes de ruptura e de qualidade. Estou a falar, obviamente, quer de Acunha, quer de Luciano Vieto, quer de Bruno Fernandes. Tendo 3 jogadores destes a jogar numa equipa, como é que é possível nós falharmos aqueles passos que isolariam jogadores perante o guarda-redes adversário, que de certeza, com a sorte que estávamos, ia defender, nem que fosse com a sola do pé. Mas de qualquer forma aconteceu que realmente. E ainda defendeu uma outra, o Cláudio Ramos, que é um bom guarda-redes, ainda teve uma outra intervenção, poderiam ter ditado gols do Sporting. Sim, mas não foram assim, relevantíssimas, ou seja, não foram daquelas. Tirando aquele livro em que ele vai ao chão e muito bem defender a bola para canto, não teve umas intervenções muito difíceis, é verdade. Não, o problema é que o Luís Filipe andou ali a passear o cabedal, como se costuma dizer, foi-se encostando e tal, provoca muitas faltas. Outra coisa que vocês não repararam hoje, a quantidade de faltas que nós fazemos por nos encostarmos aos adversários. E faltas ridículas. Faltas ridículas, sem necessidade nenhuma, como aliás foi aquela que originou o gol de Tondela, não é? A falta do Ilori, perfeitamente ridícula, porque se encostou ao adversário. Sem isso, enfim, estávamos com 1 ponto em vez de 0. Sabes o que é que eu te digo, Paulo? Tinha que ser assim. Pois provavelmente é. Aliás, foi assim, é porque tinha que ser. Mas ias dizer, Rui, íamos falar de comunicação, é? Íamos falar de comunicação, precisamente, um termo que tu dominas e lembro-me também o Nuno nos primeiros programas deu muita importância a essa questão, aliás, também nos últimos, mas é conhecido, ou pelo menos quem está no meio, e o Paulo está garantidamente no meio, sabe que está a haver mudanças no departamento de comunicação do Sporting e nesse sentido pedia a tua opinião. Olha, deixa-me antes de dar uma opinião sobre o assunto, dizer-te que eu troquei algumas palavras com o Luís Paixão Martins, que como sabes a LPM era responsável pela comunicação do Sporting, pelo menos em termos formais, e que eu lhe perguntei onde é que estão os 3 milhões de euros que dizem que tu ganhas por estar a fazer a comunicação do Sporting. E a gente foi dizendo até que chegámos à conclusão que ele que estava no etéreo, embora dizer que estava no éter é um bocado perigoso nesta altura, por razões que obviamente nada têm a ver com o futebol. Mas em relação à comunicação, parece que realmente há um processo de substituição, e esse processo de substituição passa não só por uma questão que tem a ver, e eu, enfim, tenho alguma informação porque sei que ao mesmo tempo isso está a acontecer noutras formas, está a acontecer também na Sporting TV, está a acontecer ao nível da comunicação em geral e está a acontecer também ao nível do suporte das redes sociais e da presença das redes sociais. Portanto, isso está a haver modificações, e está a haver modificações também no sentido de não entregar a uma única entidade a gestão dessa comunicação. Ora bem, eu
acho que para todos os efeitos estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é essa gestão da comunicação, pode ser melhor ou pior, não tem sido brilhante, mas também, enfim, não sei, realmente não há muitos motivos para ter uma comunicação formal mais interessante. Normalmente, aquela a que o Nuno Trincão é tão crítico, e eu também, e o jornal também tem sido, aqui é a comunicação por parte de quem dirige o Sporting. Claro. A comunicação para dentro da estrutura nós não conhecemos exatamente, mas não deve ser brilhante. Para fora nós sabemos que é péssima, porque realmente há ali uma falta de aconselhamento estratégico evidente em relação ao presidente do Sporting e em relação aos outros membros da administração da SAD. E aqui, aí é quem é que sacaria as culpas? Ao próprio, realmente ele diz que não tem jeito e de facto não tem. Ali há um problema quer dos conceitos, há um problema de timings e há um problema de estratégia global e também de conteúdos. Há ali de facto uma deficiência de comunicação que devia ser, enfim, de alguma forma gerida por outros membros da direção. No caso do Presidente, Paulo, seria melhor que não comunicasse. Pois, ele já comunica pouco, mas o problema é que quando comunica mesmo assim, lá vai, pronto, todos nos lembramos daquela prestação que roçou o ridículo, que até podia ter sido uma entrevista muito boa, claro. Toda a gente depois sacou os memes com a Teresa, não é? Portanto, o conteúdo da entrevista até estava bem estruturado, mas depois a prestação em si é muito má. Ora bem, com estas mudanças eu acredito que de facto irá haver uma estratégia, e se eu pudesse de alguma forma aconselhar, eu diria que a estratégia de comunicação do Sporting para fora passará sem dúvida nenhuma, não pela reunião na figura do Presidente de todas as despesas da comunicação como tem sido até agora, sendo que Francisco Salgado Zenha fala pouco e Arid Rahim escreve sobretudo no Jornal do Clube, mas o que devia acontecer era haver uma comunicação mais diferenciada, haver todos eles colaborarem. Há lá pessoas com certeza que têm mais jeito para comunicar do que Frederico Varandas, e Frederico Varandas ser mais parcimonioso ainda na comunicação e falar só curto, pouco e de uma forma bem pensada. Paulo, só uma pergunta, tu na tua opinião achas que o Sporting deveria ter, como tinha a direção anterior, quase que um porta-voz, que na altura era Nuno Saraiva, que fizesse esse papel nesta direção, fazendo isso com Frederico Varandas, evitando a maior exposição de um presidente que realmente não fala bem, comunica muito mal e depois ostenta um nervosismo que leva àquela repetição, tu ao 13. Achas que deveria de haver um porta-voz que nesta comunicação, nesta nova comunicação, que se expusesse mais em detrimento da figura do Presidente? É uma alternativa, ou isso parece-me melhor do que aquilo que acontece neste momento. De qualquer forma, provavelmente diluirmos a figura do Presidente de forma a protegê-lo também, era algo que seria importante. Ou havendo um porta-voz, como tu dizes, de facto se entra na figura do porta-voz grande parte, digamos, da ofensiva adversária ou mesmo da ofensiva interna do clube, mas protegendo de alguma forma o Presidente e toda a administração. Mas eu acho que as pessoas da administração deviam dar-se mais à comunicação, diluindo um bocadinho a figura do Presidente que tudo pode, que é muito comum aqui em Portugal. Enfim, todos os presidentes se sentem fazer-se um bocadinho de acordo com o modelo de Jorge Nuno Pinto da Costa. Acontece que não são Jorge Nuno Pinto da Costa, e vê-se o ridículo que muitas vezes o presidente do Benfica, que tentou de alguma forma suceder como suzerano hegemónico do futebol português a Jorge Nuno Pinto da Costa, não tem as características nem a capacidade, e eu desculpem dizer-me isto, nem a inteligência e a verve de Jorge Nuno Pinto da Costa, portanto cai às vezes no ridículo. Portanto, aqui em Portugal eu acho que nós devíamos diluir mais a figura do Presidente, até porque isso permitiria que a atenção estivesse focada nos verdadeiros protagonistas de futebol, que são os técnicos e sobretudo os jogadores, e não os dirigentes. Exato. O que eu acho em relação à comunicação do Sporting há aqui uma questão que é, a comunicação tem que ter uma estratégia e tem que ter um rumo. A comunicação não pode andar ao sabor, quer das críticas internas, quer das críticas da opinião pública. Se não vejamos, Frederico Varandas tem por norma, ultimamente, depois de cada derrota, dar uma notícia.
E se reparar, esta notícia da comunicação aparece a seguir à derrota do Tondela. E esta questão, é que, na minha opinião, é um erro de comunicação. Porque se eu quero ter uma estratégia de comunicação na minha empresa, não posso estar à espera de maus momentos para inverter ou alterar situações. Antes, pelo contrário, eu tenho que antecipar os problemas. E Frederico Varandas entrou nesta roda viva de ter uma jogada sempre para tentar abafar as rotas. Este é que é o problema. Nuno, a comunicação já estava, não é em 2 dias que ele troca uma equipa de comunicação. Mas estás-me a dar razão. Não, tens razão. Os timings aí estás-me a dar ainda mais razão. Sim. Nunca apresentá-la depois de uma derrota. Porque é que a pessoa pensa? Não há estratégia qualquer. Eu não estava a fazer uma crítica. Estava só a dizer que os timings realmente não são os mais ajustados. Muitas vezes, a comunicação muitas vezes é boa ou é má, mediante os timings em que se comunica, independentemente de ser um bom ou um mau comunicador. E depois há uma outra questão, que é o Presidente Frederico Varandas não tem jeito para a comunicação. Mas a questão fundamental não é essa, é que nós não sabemos, e eu sei de algumas coisas, é que há muita pressão dentro da direção do Sporting também sobre Frederico Varandas. E que isto não sai cá para fora, e nós vemos que o Presidente, independentemente de ter jeito ou não, o grande problema é os timings, como disse, mas vê-se que é uma pessoa muito pressionada. E quando nós estamos numa estrutura diretiva e somos pressionados lá dentro e não temos jeito para comunicar, escolhemos os timings maus para nos pôr a cobro, muitas vezes, a nossa incompetência, é um desastre total em termos de comunicação. Este é que é o ponto de situação. Porque se ponhamos um cenário, há aqui uma questão que é uma questão muito importante, que é, há alguma pressão para que o próximo presidente do Sporting, que é este, não seja destituído. Porque isto é a disponibilidade total do clube e da marca. E cada derrota, por isso é que eu falei há bocado no Roda Nova, cada derrota que acontece no Sporting, a tentativa de convocação de uma Assembleia Destitutiva é sempre um tema presente. E como é que uma empresa ou um presidente pode ter uma estratégia de comunicação quando ele próprio se deixou entrar neste jogo? Isto já não é uma questão de comunicação, é uma questão de um jogo de comunicação em que não vai ter saída. Mude-se o que mudar. Portanto, este é que é o problema principal e que eu acho que não está identificado, porque ninguém no Sporting, as mais altas esferas do Sporting e a própria direção atual do Sporting, neste momento o maior problema é que não haja uma destituição do presidente. E um presidente que está em funções sente uma pressão brutal, não pelos resultados, não pela massa adepta, não pelo apoio do futebol, mas pela sua própria equipa. Porque isto eu tenho a certeza que é isto que se passa. Mas eu não acredito, Nuno, confesso que vai acontecer uma Assembleia Destitutiva tão cedo. Era o que faltava. Era o que faltava. Já tivemos os 2 últimos presidentes expulsos de sócio. Claro, um não foi destituído porque acabou por se demitir. O outro foi destituído em Assembleia Geral, o que foi inovador pela negativa. Portanto, o Sporting não pode seguramente andar de destituição em destituição. Apesar de ocorrerem petições, já terem reunido as assinaturas todas, mas depois falta o resto. Paulo, mas o que eu quero dizer, Paulo Jornal, muito rapidamente, é que a comunicação do Sporting tem este problema. E é um problema muito difícil de gerir numa empresa. É sobre brasas, é comunicação sobre brasas, comunicação de pé no ar. E é com esta ideia que comunicação sobre brasas e no pé no ar, conforme referiu o Paulo Ferreira do Amaral, concluímos este 45 minutos à Sporting. Em meu nome, em nome do Paulo Ferreira do Amaral, do Nuno Castro Trincão e do Juvenal Carvalho, desejamos uma semana recheada de sucessos na companhia da Rádio Estádio.